O cara foi chamar lá. Pega seu celular e diz que é 192, por favor. Já foi chamado. Já foi chamado? Galera, deixa ele retirar. Eu tô com pulso, corta aí. Olha aí. Nós três. Então vamos brigar nós dois. Vamos nos cortar. Vamos ir juntos. Já tem dois aqui, tá? Já tem dois lá. Deixa os passados, gente. No estúdio, o secretário de Segurança, Edival Novaes, para conversar com a gente aqui no Bom Dia. Bom, só antes da nossa conversa, só um detalhe, é comovente a preocupação das autoridades em relação ao patrimônio público quando se quebra vidraças, né? Pena que não é sempre assim o tempo inteiro. Se tivesse preocupação, talvez a gente não tivesse na situação de protesto que tem agora. Bom, secretário, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. O presidente Michel Temer disse que iria revogar esse decreto que convocou as Forças Armadas e também a Força Nacional quando sentisse que a ordem estivesse estabelecida. Na sua opinião, hoje a ordem está estabelecida, em que situação estamos? Bom dia, Porta Nova, bom dia, telespectadores. Sem dúvida nenhuma, a ordem já foi restabelecida desde o final do dia de ontem. Ou seja, antes do final do dia, a situação já estava plenamente sob controle em todo o Distrito Federal e também na esplanada dos ministérios. Secretário, é possível que esse pedido foi, claro, no calor do momento, houve uma comunicação anterior de que as Forças Armadas entrariam em serviço nos prédios da esplanada? Não houve nenhuma comunicação ao governo do Distrito Federal, nem à Secretaria de Segurança Pública. Bom, a situação foi grave ontem. A gente viu, inclusive, imagens de policiais militares usando arma de fogo. Como é que foi a orientação e qual é o protocolo? Já que até o governador Hollenberg disse que foi tudo de acordo com o protocolo. Como é que foi essa orientação para esses PMs? A atuação macro foi exatamente de acordo com o previsto no protocolo, mas, obviamente, essa ação que os senhores estão vendo, ela é inadmissível numa manifestação de massa. Ou seja, isso já está sendo apurado desde ontem à noite, já foi aberto um inquérito policial militar, esses policiais já estão identificados, inclusive já foram ouvidos durante a madrugada. Vou fazer a pergunta agora, que inclusive pergunta que chega para a gente, telespectador, do Mário Sérgio da Costa Ramos. Pergunta que eu ia fazer também. Vamos aproveitar aqui. Não houve erro de planejamento da Secretaria de Segurança? Não, todo o planejamento foi preparado em comum acordo com todas as forças envolvidas. O que houve, de fato, é que a quantidade de pessoas foi uma quantidade bastante exacerbada. São duas coisas distintas. Sim, de fato, a gente vem enfrentando um déficit efetivo, mas a gente ainda assim, com inteligência e com planejamento, consegue fazer frente às necessidades. Agora, a questão da convocação das Forças Armadas é uma questão específica do governo federal. Sim, não compete ao DF. Exatamente. Lucilton faz a seguinte pergunta: por que não foi feito o mesmo esquema de segurança do período que foi utilizado para aquela divisão que foi feita na esplanada quando houve a manifestação pelo impeachment da ex-presidente Dilma? Ontem não foi o caso de nós fazermos essa divisão, porque nós não tínhamos, digamos assim, dois polos antagônicos, né? Sim. Ou seja, a manifestação era única e exclusivamente convocada pelas centrais sindicais. Mas tinha revista na outra manifestação lá no início, perto da rodoviária. E dessa vez não teve revista? Houve revista, sim, na primeira linha, lá próximo da catedral. Sim. Né? Tanto que eu comentei que houve um momento, em função da quantidade de pessoas, que elas forçaram a passagem e por alguns momentos essa barreira de revista foi rompida. Inclusive, nós fizemos revistas prévias nesses ônibus ao longo das rodovias. Inclusive, o material foi recolhido já no interior desses ônibus. Pois é, o Severino Araújo pergunta, lá do Recanto das Emas, pergunta por que não montaram barreiras nas vias de acesso ao DF. Teve barreira e teve vistoria? Sim, teve barreira, teve vistorias e teve apreensão. Teve mesmo material assim, chegou apreendido. Tudo isso aqui? Grande parte desse material já se encontra aqui, né? Claro. Paus e pedras, a gente não precisa vir de fora, exatamente, claro. Isso não vem na estrada necessariamente. Alexandre do Cruzeiro, o que justifica a PM utilizar arma de fogo em uma manifestação? O comando
tem alguma responsabilidade sobre isso? A princípio, nada justifica utilizar arma de fogo, né? Por isso eu já comentei que foi aberto um inquérito policial militar, esses policiais já foram identificados, já foram ouvidos ao longo da madrugada e todas as medidas estão sendo tomadas para que a situação seja apurada com rigor e eles sejam responsabilizados na forma da lei. Nilva Moreira Mendes, e os responsáveis vão ser identificados e punidos como? Não os responsáveis, acho que ela não se refere aos policiais militares que usaram armas, mas aos responsáveis pelo vandalismo. Sim, o trabalho da Polícia Judiciária começa agora e nós vamos utilizar todas as imagens disponíveis para buscar identificar e responsabilizar as pessoas responsáveis por isso. Depois desse dia de caos que foi ontem, foi essa loucura no centro de Brasília, que providências estão sendo tomadas hoje? O que é importante que se faça hoje em termos de segurança pública? É importante que se mantenha a calma, que o policiamento volte à sua normalidade, né, e que tudo que aconteceu ontem seja apurado, não só por parte da perícia, mas também por parte da Polícia Judiciária. Agora, é importante contextualizar que nós estamos num momento extremamente delicado da política e do país e que isso acaba se refletindo não só na segurança pública, mas principalmente nas manifestações. Certo. Eu agradeço a sua presença aqui no Bom Dia. Bom dia para o senhor e até a próxima. Sim, senhor. Muito obrigado.